dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu elaborei uma tabela de pontos ganhos do segundo turno do Campeonato Brasileiro com todas as partidas que o Vasco realizará na sequência em que elas ocorrerão. Por isso, os adversários estão relacionados obedecendo a sequência dos jogos. A finalidade é acompanhar o desempenho do time do Vasco, relacionando-o com os principais concorrentes à medida em que as rodadas vão se sucedendo. Claro que gostaria que o Vasco estivesse lutando pelas primeiras colocações e disputando em igualdade de condições com os times mais gabaritados do país. Mas como diria aquela humorista, esta posição de liderança não te pertence mais, Vasco da Gama. E isso há algumas décadas, como eu sempre venho dizendo no meu canal. Mas isso é assunto para outro vídeo. Até já. Voltando à nossa realidade, a presente tabela foi elaborada para que possamos analisar, rodada após rodada, o desempenho do Vasco e seus adversários que estão na região mais baixa da tabela de classificação do campeonato. A tal da zona do rebaixamento, ou como costumam falar os jornalistas, o Z4. Nossa intenção é mostrar, se possível, rodada a rodada, a distância que o Vasco está para o precipício no qual já caímos 3 vezes. Infelizmente, trauma faz dessas coisas. Assim como o gato escaldado que tem medo de água fria, o torcedor do Vasco da Gama também tem pavor de nova queda, com a agravante que a partir do ano que vem as cotas de TV para quem cair serão ridículas e o retorno à elite muito mais difícil. Bom, vamos ao que interessa. Para não perder o fio da meada, vou orientar meu raciocínio seguindo a ordem de nossos adversários partida a partida. Começamos pelo Atlético Paranaense, com o qual empatamos na 20ª rodada. Ambos ganhamos 1 ponto, com desfavor para nós porque jogamos em casa. O Atlético do Paraná jogou pela 21ª rodada e venceu Fortaleza por 4-1. Ele está com 30 pontos, ou seja, 6 pontos à frente do Vasco, e está na 9ª posição. Nosso adversário de daqui a pouco, no Itaquerão, está 11 pontos à nossa frente, com 35 pontos, na 6ª posição, e venceu seu jogo anterior contra o Bahia por 2-1. Também como o Vasco, ele não jogou pelo Brasileirão neste meio de semana por causa do jogo na Copa Sul-Americana, da qual foi desclassificado. O prognóstico em relação a este jogo não é bom, mas futebol é futebol. Depois vem o Santos, em nossa casa, no dia 5 de outubro, sábado, às 17 horas. O Santos está com 38 pontos em terceiro lugar atualmente e joga hoje contra o CSA na Vila Belmiro, com grande probabilidade de somar mais 3 pontos. Estes são os jogos do Vasco até o final da próxima semana. A cada semana vamos atualizando a situação do nosso Vasco com relação aos seus jogos. Mas antes de terminarmos essa primeira análise do segundo turno do Brasileirão, vamos atualizar também a situação do Vasco em relação aos adversários mais próximos da degola. Vamos começar de baixo para cima. A Chapecoense está na 20ª posição e está com 14 pontos e vem de uma derrota por 1-0 contra o Internacional. Enfrentará o Atlético Paranaense hoje, pela 22ª rodada, mas ainda deve um jogo pela 21ª rodada que será realizado na próxima quarta, contra o Corinthians, nosso adversário de daqui a pouco. Ela está a 10 pontos do Vasco. Em seguida vem o Avaí, na 19ª posição, com 16 pontos. Vem de uma vitória de 1-0 contra o Atlético Mineiro e uma derrota de 6-1 contra o Grêmio. Está a 8 pontos do Vasco. Depois vem o CSA na 18ª colocação com 19 pontos. Vem de uma vitória em casa de 1-0 contra o Ceará e uma derrota de 6-2 para o Palmeiras. Joga contra o Santos hoje na Vila Belmiro. Está a 5 pontos do Vasco.
Em seguida vem o Cruzeiro, também com 19 pontos, na 17ª posição, com o mesmo número de vitórias do CSA, mas com um saldo de gols melhor. Perdeu para o Flamengo em casa e empatou com o Ceará fora. Hoje joga contra o Goiás no Serra Dourada. Está a 5 pontos do Vasco. Na 16ª posição vem o Fluminense com os mesmos 19 pontos do Cruzeiro e do CSA, mas com uma vitória a mais que ambos. Vem de uma derrota de 3-0 contra o Goiás fora e um empate de 1-1 contra o Santos no Maracanã. Joga contra o Grêmio hoje no Maracanã e está também a 5 pontos do Vasco. Na 15ª posição está o Fortaleza com 22 pontos. Perdeu para o Palmeiras por 1-0 em casa e perdeu para o Atlético Paranaense por 4-1 na Arena da Baixada. Joga na segunda contra o Botafogo no Castelão. Está a 2 pontos do Vasco. Em 14º lugar está o Ceará com 23 pontos. Nos 2 últimos jogos, perdeu para o CSA em Alagoas por 1-0 e empatou com o Cruzeiro em 0-0 em casa no Castelão. Joga hoje contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Está colado no Vasco a 1 pontinho de distância. Na 13ª posição estamos nós, com 24 pontos e com 2 jogos encardidos pela frente. Hoje, daqui a pouco, contra o Corinthians em Itaquera e na quarta contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Acima de nós estão 3 times com 27 pontos, 3 pontos acima de nós. O Goiás, que pega o Cruzeiro hoje em Goiânia, o Botafogo, que joga amanhã em Fortaleza contra o Fortaleza, e o Atlético Mineiro, que enfrenta hoje o Ceará em Belo Horizonte. Se eles vencerem, podem se distanciar do Vasco para cima, mas manteriam os 3 adversários abaixo da pontuação do Vasco. Caso ocorra de um dos 2 times cearenses vencer e o Vasco perder, este último ultrapassaria o Vasco. Se os 3 vencerem, 2 passariam o Vasco e o Cruzeiro ficaria 2 pontos atrás do Vasco. Um bom jogo hoje contra o Corinthians e contra o Atlético Mineiro na quarta-feira, com a conquista de pontos, seria o ideal, mas sei que temos uma pedreira pela frente. Bom, agora eu vou torcer para o Vasco. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos após o resultado desse primeiro jogo. Até a próxima, até já.